Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui presentes no Arena de Resultados, mas hoje tem um episódio especial. Esse projeto chama-se Arena o Conselho, onde idealizamos nos reunirmos, eu, o Anderson e o Lula, aqui meus amigos, meus parceiros, meus sócios desse projeto, para que a gente debatesse temas sobre o mundo dos negócios. Hoje, de uma forma muito especial, o Lula vai até falar um pouquinho sobre isso, que é a espécie em extinção. Quem é essa espécie em extinção dentro do nosso ambiente de negócios, né, no mundo de hoje? Anderson, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Haroldo. Sempre uma satisfação imensa estar com você, com o Lula. Eu que agradeço. Lula, obrigado mais uma vez, estamos juntos. Meu irmão, como eu te disse, eu não perco a oportunidade de aprender, né? E estar com vocês aqui é um aprendizado sempre. Então, eu te agradeço também o convite. É uma pena que esse episódio está sendo gravado, porque a nossa ideia é sempre fazer com a tua participação, né, com a tua interação. Probleminhas técnicos, mas tá valendo. Lula, toca aí o barco. Cara, é isso aí. Quem faz ao vivo passa por riscos, né? Por essas Então, perrengues. é normal. E o que a gente não pode é parar, né? E por isso o episódio está sendo feito, está sendo gravado com muito amor e carinho, com tudo que a gente se preparou para hoje. E vai ficar aí para que as pessoas possam ver sempre que quiserem, repetidas vezes. E hoje eu propus que a gente fizesse uma reflexão muito bacana. Quem me conhece mais próximo sabe o quanto eu gosto do time, da proposta do G4. Gosto dessa empresa, gosto do pensamento dele, da filosofia de trabalho deles, gosto do que eles se propõem a fazer e discutir no nosso país. E, recentemente, o G4 encabeçou uma campanha muito interessante, Espécie em Extinção. E quem é essa espécie em extinção? Qual mais uma das espécies está correndo risco de extinção? Então eu queria que a gente visse um vídeo que foi preparado pelo G4 e que a gente possa depois discutir esse vídeo. Então eu queria que passasse o vídeo Espécie em Extinção para a gente refletir logo em seguida. Produção, no ponto. Eu sou uma espécie em extinção. A espécie mais importante do mundo. Eu garanto o seu futuro. A minha existência provê o sustento da sua família. Mesmo assim, você me ataca sem piedade. A cada minuto, 4 iguais a mim morrem. A cada minuto, leis, reformas e impostos me exterminam. A cada minuto, riqueza, empregos e produtividade são dissolvidos. Tudo pela mentira que minha espécie é egoísta, gananciosa e exploradora. Para sua sorte, mesmo em terras não férteis, eu sobrevivo. Por isso, continuo aqui, construindo, trabalhando e resistindo. Porque se você teme a minha existência, nem queira imaginar como seria sem ela. O meu fim significa o começo do seu fim. Afinal, o que constrói o país sou eu. Mas com uma reflexão muito forte, muito profunda, né? Quem é empreendedor sente na pele cada palavrinha que foi dita nesse vídeo agora. Mas tem algo que eu gostaria de começar o debate. Por que será que as pessoas, algumas pessoas, eu não posso generalizar, algumas pessoas olham o empreendedor como explorador, como aquele que quer sugar o seu funcionário? O que tu acha, Anderson? Existem condições, eu acho que do ambiente, do próprio estigma da sociedade, em direcionar ao empresário, ao empreendedor, uma dinâmica
um significado de que é uma pessoa sempre voltada para o lucro. A iniciativa privada no Brasil tem muito esse direcionamento, tem muito essa imagem. Mas é importante a gente ressignificá-la. Se a gente quer, do ponto de vista da própria construção, um país capaz de fomentar o empreendedorismo, de fomentar o progresso, falo do ponto de vista econômico, é importante que a gente ressignifique esse conceito, que a gente mude a ideia, e é importante também, por outro lado, entender que o empreendedor ele precisa de uma postura ética, para construir essa nova imagem. E aí vale muito a pena a gente apostar numa nova filosofia de gestão. É importante a gente construir uma nova filosofia de gestão. E essa construção dessa nova filosofia de gestão perpassa por desenvolver competências empreendedoras para além daquelas que já foram construídas, né? Eu acho que eu penso por esse sentido. Lula, eu ouvi de um mentor que ele falou exatamente assim: parte de um princípio de que quando você abre um negócio, que você tem um negócio, você tem como objetivo que ele gere lucro, que ele gere riqueza, que ele promova isso para ele e para a sociedade, ok? Tudo tranquilo? Ok. Até aí tudo bem. Mas às vezes, como tu falaste da questão da postura ética do empreendedor, é muito importante que ele entenda de que, primeiramente, ele precisa objetivar, né, que o negócio dele primeiro precisa enriquecer, mas não ele primeiro antes do negócio. Ou seja, para que ele enriqueça, que o negócio dê certo, que o negócio aconteça, que o negócio promova essa riqueza, para que depois ele colha todos esses frutos. E às vezes ele está também pensando de forma antecipada isso, de que ele primeiro precisa tirar o dinheiro dele a qualquer custo. E acaba isso prejudicando uma falta de reconhecimento, de recompensa da equipe, ou de você não ter uma remuneração mais justa, alguma coisa assim nesse sentido. É um ponto que eu quero levantar aqui também. O que é que tu acha, Lula? Na realidade, o Anderson tocou em pontos interessantes. A gente tem que desenvolver novas competências, ou seja, não é o problema só de um lado. A gente precisa trabalhar os dois lados, mas precisa ressignificar de fato. Lucro é o resultado líquido para o empreendedor. Na realidade, nem o resultado líquido, porque o lucro vem antes do resultado líquido. A empresa gerou caixa, a empresa gerou lucro. Com esse lucro ele tem que fazer investimento, ele tem que fazer manutenções, ele tem que... uma série de outras despesas, inclusive o imposto de renda, que depois é que gera ou não o lucro líquido. A gente vê, assim, empreendedores que estão hoje ganhando, e um dado interessante, 92% dos empreendedores do Brasil ganham até 2 salários mínimos de resultado. Que explorador é esse? Né? Assim, se fosse... A gente pega, às vezes, uma pequena parcela que tem resultados muito favoráveis, e a gente tem aí 3 grandes setores no Brasil que geram grandes resultados, que estão ligados à tecnologia, são ligados a petróleo, refinaria e tudo. E, salvo engano, o terceiro agora eu não lembro, mas assim, a grande maioria vive apertado. A grande maioria trabalha dentro de margens apertadíssimas com resultados baixíssimos. É questão de sobrevivência. A gente tem no Brasil, em 2023, 20 milhões e 700 mil empresas. Dessa, 13 milhões e meio são MEIs, microempreendedores individuais, ou seja, o cara fazendo o seu próprio salário. E como é que a gente pode olhar para empreendedores e imaginar que são exploradores simplesmente? Na realidade, a gente precisa de lucro. O empreendedor precisa de lucro para manter seu negócio, o lucro para se remunerar, diferentemente do salário que ele é obrigado a pagar. E aí a gente quer ver assim, o que é o explorador que imagina uma empresa que fecha 4 por minuto. 1.800.000 empresas fecharam em 2023. Então imagina só, uma empresa que fecha. Como fica o empreendedor? Ele vai para casa tranquilo e diz, infelizmente não deu certo? Não, ele está devendo o funcionário que ele tem que pagar. Ele está devendo os impostos que ele tem que pagar. Ele está devendo os fornecedores que ele vai pagar, quando possível. Esses outros dois, ele está ferrado, ele tem que pagar e tem todo um arcabouço jurídico que pressiona esse empreendedor a pagar. Então, assim, não é fácil ser empreendedor e é preciso entender que nem todos
representam aquele estigma, aquela imagem que algumas pessoas têm do cara que é o ganancioso, que só pensa em lucro e explorar o funcionário. Né? É preciso entender que esse jogo não é essa a regra e não é essa a maioria. E, infelizmente, é preciso também que o governo veja o empreendedor como o cara que pode mudar a realidade do país. É o cara que gera emprego, é o cara que gera divisas. Só para ter uma ideia, todo mês a gente paga, nas empresas que a gente tem, que eu tenho, a gente paga quase 100 mil de imposto. Nós somos pequenos empreendedores, a gente paga quase 100 mil de imposto. É pesado isso, né, Dudu? Imposto simples, a gente não está falando ainda de lucro presumido, está falando de simples, quase 100 mil reais. E a gente não tem 100 mil reais de lucro por mês, ou seja, o governo tem o seu imposto certinho, garantido. Os funcionários têm os seus salários também todos em dia, todos os encargos em dia, mas a gente não tem esse resultado. Nas 3 empresas, que demandam mais de 16 horas de trabalho por dia. Ou seja, se é tão fácil o empresário ganhar dinheiro, por que a maioria dos funcionários não monta seus próprios negócios, em vez de ficar criticando? E eu não estou falando da maioria das pessoas, eu estou falando que uma parcela que consegue ecoar um discurso muito forte e tem uma parcela do governo também que não vê o empreendedor como um grande parceiro que pode alavancar a economia do nosso país, gerando emprego, renda e divisas. Riqueza. Transformação social, né, Anderson? Não se pode negar o prisma econômico, o prisma da viabilidade econômica financeira atrelada ao movimento empreendedor. E é importante destacar que esse movimento ele é um movimento complexo em se tratar de um ecossistema, em se tratar de um ambiente de negócios como o Brasil. O risco Brasil está entre os mais altos dentre as nações. Então, é bem destacado pelo Lula que o empreendedor hoje precisa ter um movimento muito técnico, ele precisa estar capaz, preparado, qualificado. Quando não, ele tem que desenvolver isso dentro da própria jornada. Agora, é importante também, para a ressignificação acontecer, a gente entender que o empreendedor ele precisa ter o prisma também social, da sua relação com o meio. E, nesse sentido, eu convoco, principalmente nessa ideia da ressignificação, o olhar de que o empreendedor ele cria um movimento social. É uma integração, é um projeto que envolve não só ele, mas várias pessoas, principalmente dentro do núcleo, pessoas que acreditam num sonho, e fora do núcleo, pessoas que vão interagir e propiciar que esse sonho se sustente, que solidifique. E para isso é importante a gente ter uma nação preparada, porque senão a extinção ela vai ser iminente. Essa extinção ela vai ser cada vez mais real. E para aqueles que pensam num olhar de sustentabilidade de nação, como a gente olha para o empreendedorismo dentro do nosso Brasil como esse vetor, é importante destacar, então, que nós precisamos pensar políticas públicas, ações voltadas para o desejo de um ecossistema capaz de dar solidez a esse movimento, que não é um movimento somente sobre um prisma econômico, também um movimento sobre um prisma social. É a se destacar que boa parte desse movimento é capitaneado por pequenos empreendedores, por pequenos negócios, e eles são os propulsores da economia mundial. Então é importante a gente ter esse olhar também social. Existe toda uma realidade de construção e a sociedade ela precisa também, mais uma vez, evoluir sobre essa percepção. Anderson, você falando sobre essa situação, eu vou trazer alguns dados que a gente conhece e que talvez você não conheça. 98% das empresas que existem no Brasil são micro e pequenas empresas. Né? Como o Lula falou agora há pouco, 64% das carteiras assinadas, ou seja, do emprego formal, são micro e pequeno empresário que assumiu isso, ou seja, que representa isso. E 34% do PIB nacional é do micro e pequeno empresário. Então, o poder disso é muito grande, o impacto disso socialmente é muito grande, né Lula? Sem dúvida. Então assim, o que mais me intriga é que, tudo bem, boa parte desse pessoal está migrando para o seu próprio negócio, mas muitos deles não estão preparados também, nem para liderar o próprio negócio, nem para liderar as suas equipes.
E aí como é que eu gero riqueza dentro do ambiente desse, né, em que ainda tem essa desigualdade cultural, essa desigualdade de conhecimento, essa igualdade de gestão. E aí quando você chega e diz, eu convido para que você sonhe o mesmo sonho, talvez o outro pode achar e dizer que naquela mentalidade medíocre, né, que eu não vou enricar patrão. E aí acaba não entregando qualquer coisa. E às vezes o empresário ele chega e diz, eu não vou pagar mais do que isso, porque nem porque ele não consegue. É porque ele acha de que não é justo ele pagar mais se de repente o cara está entregando. Então, é um conflito às vezes, de interesse ou de falta de maturidade ou de ambiente de negócio. Aí vem a cultura, vem a educação, vem a formação, porque nós não temos, até na base do nosso país, não temos uma educação empreendedora. Nós temos uma educação seletista. Ou seja, todo mundo foi educado até alguma geração atrás de sermos excelentes funcionários, não donos do nosso próprio negócio. E aí, Lula? Cara, isso eu percebo como um cenário de mudança iminente. É difícil cada vez mais você imaginar novos funcionários sem novos empreendedores. Então, há que se estimular o empreendedorismo no país para que possa se gerar mais empregos. São perfis diferentes, né? O empreendedor e o funcionário. Mas o que importa é que ambos precisam um do outro. Mas o Brasil precisa do empreendedor. E eu vou muito mais além, Haroldo, quando você diz assim, não é justo pagar a pouca produtividade. Nós somos um dos países menos produtivos do mundo. O que a gente produz por hora, por pessoa hora, é muito abaixo do que Estados Unidos, por exemplo, produzem hora. Como é que você vai pagar mais se você está produzindo menos? Ou seja, com menos resultado, com margens apertadas, impostos cada vez mais altos, fica difícil você conseguir remunerar cada vez melhor. E outro detalhe, o que acontece com a máquina pública quando ela não consegue se bancar? Aumenta imposto, cria taxas. E o que o empreendedor consegue fazer quando a empresa não está mais sendo rentável? Ele hoje não consegue aumentar o seu cardápio, o seu preço, acima da inflação. A Brasel acabou de fazer uma pesquisa e comprovou que apenas 9% dos estabelecimentos, são mais de 1 milhão no país, 9% conseguiram em 2023 aumentar os seus preços acima da inflação. E que 74% estão operando ou no prejuízo ou no ponto de equilíbrio. Então, se só 9% conseguiram repor a inflação, esse número vai aumentar ainda mais em 2024, não mais só 74%. O que ocorre? Mais bares e restaurantes fechados, que é um setor que eu trabalho, então posso falar de cadeira. Um bar fechando, não se desemprega uma pessoa, se desemprega várias. Várias. Em 3 estabelecimentos eu tenho 80 funcionários. Se hoje eu fechasse os 3, que Deus me livre, seriam 80 pessoas demitidas. E 80 pessoas que teriam que receber seus salários, que teriam que receber suas rescisões. E o que eu tivesse devendo de imposto, teria que pagar. E como é que a gente fica empreendedor? Que garantias a gente tem? Não tem. O que a gente precisa não é de um governo paternalista. O que a gente precisa é de um governo que apoie, que enxergue o empreendedor como alguém que é vetor de transformação econômica e social do nosso país. Desoneração de impostos seria uma possibilidade? Eu não falo nem de desoneração, porque isso é uma pauta que é cada vez mais complexa. Mais complexa. Quer ver uma coisa que é muito bom de ajudar? É não mudar a regra de jogo durante o jogo. Você aprova uma lei, aí o empresário, o empreendedor se programa diante dessa lei, só que no meio do jogo ela muda. Agora, no próprio PS, uma mudança brusca no meio do jogo que fez algumas empresas terem que mudar seu planejamento contábil imediatamente no começo de um ano, que já estava tudo planejado. Imagina você fazer um planejamento para 20% de ICMS, mas no ano seguinte já foi aprovado que já vai ser 22%. Imagina que você tem uma série de benefícios para exportação, importação, exportação sobretudo, e aí você de repente muda essas regras, e aí você começa a pagar taxas que não tinham previstas.
Então, é uma série de mudanças que impactam diretamente no empreendedor, que ele não consegue fazer planejamento. E sem planejamento, a gente já sabe o que acontece. Sem planejamento, você dirige às cegas. E dirigir às cegas é contar com a sorte. E o que a gente não precisa é contar com a sorte. Essas contingências... Apenas com a sorte, né? Apenas com a sorte. Interessante, Lula, porque nessas contingências externas, não programadas, a gente percebe um certo malabarismo, né? Uma certa vocação do empreendedor brasileiro para saber lidar com essas volatilidades. Mas mesmo assim, e aí recai a reflexão do vídeo da G4, na ideia de que é uma espécie em extinção, porque cada vez mais o cenário externo é um cenário hostil. É um cenário que, em vez de provocar, de estimular, vem na ideia do regredir, do tolher, né? Do limitar, do cessear, né? Então, e aí um ponto importante, eu queria puxar até a reflexão para este livro que está aqui, nossa mesa, um livro escrito pela autora Rita Gunther McGrath, O Fim da Vantagem Competitiva. A Rita ela expressa, dentro dessa bibliografia, de que cada vez mais a gente tem sérios aspectos e fatores, não só externos, mas internos e mercadológicos, que limitam o desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis, que são aquelas que são perenes ao longo do tempo. E ela reflete sobre a ideia das vantagens competitivas transitórias. Isso recai sobre um olhar do empreendedor para o seu próprio ambiente. Porque se o ambiente externo ele é hostil, o que eu posso fazer dentro do meu ambiente interno, dentro da minha gestão de recursos, para lidar com essa hostilidade? Então é importante aqui também estabelecer um olhar para a criação de um modelo de gestão que saiba lidar com essas intempéries, que saiba lidar com essa volatilidade, com esse dinamismo. E aí a gente sempre parte da ideia e do princípio de que, para a gente ter um movimento empreendedor hoje, é importante a gente ter uma mente empreendedora aberta a aprender, uma mente aberta a desenvolver o intraempreendedorismo, que é sobretudo a valorização da gestão do conhecimento, fruto da própria relação entre o líder e seus liderados. A ideia de hoje ter um empreendedor qualificado, sabendo lidar com métricas, com dados, informações. O empreendedor hoje ele precisa estar cada vez mais antenado para lidar com um ambiente cada vez mais hostil. Então, a filosofia de gestão hoje ela precisa ser uma filosofia de gestão adaptável, em transformação. Não dá mais para se escrever em pedra a gestão. Não dá mais para se pensar a gestão dentro de um panorama, de uma ideia meio cartesiana. A coisa está mudando a todo momento. E aquele que ainda entende... É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. E aquele que ainda entende desta forma se perderá ao longo do caminho. Porque a gente vai se defrontar cada vez mais com a renovação de ciclos tecnológicos cada vez mais curtos, inteligência artificial, big data, uma série de condições ambientais que, atrelados a essas que foram relatadas por ti, Lula, no sentido da própria relação mercado-governo, mas a gente também tem a relação entre o próprio empreendedor e os seus outros contextos tecnológicos, sociais. Então a gente tem uma sociedade em plena transformação e esse empreendedor ele precisa estar preparado para lidar também com essas nuances. É isso, perfeito. E aí é aquela coisa, não existe um só culpado por essa situação. O que a gente pede, e eu assino embaixo aí da campanha do G4, é que o empreendedor seja valorizado. Ele é a máquina propulsora do nosso país. Não é o governo. O governo hoje, se você olhar o orçamento da União, a gente tem menos de 1% de investimento. O restante é para manter a máquina, pagar a dívida externa, juros da dívida, e para manter previdência, manter a máquina estatal. Lula, tu falaste quantos empresários são MEIs no Brasil hoje? 13 milhões e meio. 13 milhões. Essa semana eu estava vendo um vídeo, né, de alguns contadores, eles orientando
e você fica num equilíbrio realmente de pratos, Lula e Anderson, e você empresário, você empreendedor. Se você é um MEI, microempreendedor individual, você tem que ficar no limite da tua cota de faturamento. E aí tem a situação que hoje o que mais se apresenta hoje no mercado é o modelo do Pix. Se ele for um MEI, e se ele receber qualquer pagamento em Pix dele, isso pode fazer com que ele saia da regra do MEI e ele fique desenquadrado como MEI. Se ele for fazer isso no CNPJ, isso pode impactar muito mais dentro do negócio, ou seja, o cara tem que ficar vendo, sabe, um olho no peixe e o outro no gato. É o malabarismo. Malabarismo, mas por incrível que pareça, é aquilo que o Lula falou. É muito mais, o cara fica mais preocupado, a energia dele está muito mais dedicada a ele não ser penalizado do que ele ser criativo, do que ele ser gestor, do que ele apresentar oportunidades, do que ele desenvolver a equipe dele ampliar a equipe. Então, assim, realmente o empreendedor hoje no Brasil, ele é, como sempre dizem, e isso eu escuto há muitos anos, tenho 51, vou fazer 52. Eu sou muito mais novo que você. Uma semana só, né, Lula? Uma semana só, mas é exatamente isso, porque você chega hoje lá fora, você vê um ambiente de negócios muito mais favorável, porque você tem uma redução de imposto, de carga tributária menor no estímulo de consumo, né? E quando eu fico nessa de estar com toda essa carga pesada e onde eu, ao invés de eu estar mais dedicado a criar o meu negócio, desenvolver o meu negócio, eu estou preocupado em ver quanto o governo vai tirar de mim, entendeu? E aí isso fica, cara, o cara fica refém de um cenário crítico e realmente você está à beira de extinção. Mas a gente pode chegar e te ajudar ao longo dos nossos projetos. Esse QR Code que está aqui em cima, aqui, ó, é exatamente sobre isso. É você capturar esse QR Code e você vai entrar lá na nossa página de vendas do nosso curso de gestão empresarial, que é exatamente direcionado para você. Entendeu? Para que você empresário, você empreendedor, você possa começar a ver essas nuances, porque hoje a gente não consegue mais controlar a venda. Mas a gente precisa ser extremamente técnico, extremamente especialista em gerenciar despesas e custos, né, Lula? Sim, mas antes eu vou pegar uma frase e vou fazer Por favor, uma dinâmicazinha aqui para todo mundo. Essa caneca do Anderson e a sua caneca são muito parecidas. Sim. A caneca do Anderson ele comprou por R$10. Um comerciante está vendendo por 10. E essa aqui está na loja por 11. Qual deles está vendendo mais caro? É simples a resposta, né? 11 é mais caro. Só que não é tão simples a análise. Será que o de 10 paga imposto ou está sonegando? Perfeito, Lula. Será que o de 10 ele está realmente analisando sua precificação ou ele não tem noção nenhuma dos custos que levaram a ele precificar de 10? Perfeito. Ou seja, hoje no nosso país a gente não consegue dizer se uma coisa é mais cara ou barata analisando o contexto. A gente só olha simplesmente o preço. Ou seja, o ponto de partida, né? Que é Como? Aí que o Anderson colocou o fim do diferencial competitivo. Cara, pega aí empresas de roupa, pega aí bares e restaurantes, pega aí óticas. Como é que você sabe que aquela ótica é mais cara do que a outra? Só olhando o preço, aí você vai e compra no mais barato. Obviamente que a gente quer pagar menos pelo produto similar. Só que a gente pode estar estimulando a sonegação, a gente pode estar estimulando a quebradeira do negócio, porque se o preço não tá correto, se não foi bem precificado, quanto mais aquele empreendedor vende, mais prejuízo ele tem. Logo ele quebra. E você diz assim, mas vendia tanto, como é que pode fechar? Porque estava mal precificado. Você chega nos Estados Unidos, o Anderson morou lá e sabe bem, cada estado define seu imposto, e quando você chega em qualquer loja que ele te dá um preço, é o preço do produto. Quando você vai pagar, acrescenta o tributo. Tax. Que é único naquele estado lá. E aí você sabe sim, se o comerciante A ou B, qual dos dois está vendendo mais barato. Porque o imposto vai ser cobrado, o imposto vai ser repassado. Hoje existe um malabarismo gigantesco para não pagar imposto. Inclusive, pessoas que
toma uma decisão que eu acho a mais estapafúrdia possível, Sim. que é pegar a máquina de cartão e botar no seu CPF, para não ir no CNPJ, ou seja, o imposto de CPF é maior, e tem tudo isso é tabulado, está à disposição de sistemas com Big Data de receita. Cara, ele vai ser cobrado em algum momento. Para que fazer isso? A conta chega, né, Lula? E aí, Haroldo, eu estou fazendo essa reflexão toda para pegar uma frase sua do MEI. O MEI, ele está evitando sair do enquadramento. Por quê? Porque ele paga menos imposto sendo MEI. E o que acontece com um país que as pessoas não querem sair do MEI? Não crescem. Se são 13 milhões e meio de empresas MEI, imagina se metade delas passassem a ser pequenas, iam contratar mais, iam gerar mais divisa, mais riqueza para o país. Só que as pessoas têm medo de crescer porque vão pagar mais impostos. Perfeito. Elas não estão pensando assim, vou crescer e eu vou ganhar mais. Nem sempre o crescer é que o empreendedor está ganhando mais. Ele vai contratar mais, ele vai pagar mais encargos, ele vai pagar mais imposto e ele termina perdendo o que ele tem ali, que é o controle da empresa pequena dele. É preciso valorizar o empreendedor para que a gente não tenha medo de crescer, para que o MEI não tenha medo de ser pequeno, para que o pequeno não tenha medo de ser médio. Se você sai com R$1.000 a mais do limite do Simples, você já vai ser enquadrado em lucro real ou presumido. Você já vai aumentar 20% da sua folha só do patronal que você tem que pagar por sair do Simples. Cara, não tem um amortecedor. Se você fatura 4.900.000 e se você fatura 10 milhões, você vai pagar 20% em cima da sua folha. Só que você não tinha esse custo. Esse custo antes, Simples. Né? Então, as pessoas evitam crescer para não pagar mais impostos. Olha só o país que a gente está criando isso, né? De barrar o crescimento de empreendedores que têm medo de crescer por causa dos custos que envolve o crescimento. Essa complexidade configuracional, gerencial, isso denota, por outro lado, uma relação, uma linha tênue entre gerir diante dos resultados e o gerir diante da ética. Essa linha tênue é uma linha que todo momento ela precisa ser um ponto central, um fator-chave na condução de qualquer hoje empreendedor. E é importante destacar aqui que, mesmo frente a essas adversidades, existem práticas de gestão, existem modelos de gestão direcionados à inovação que reforçam a ideia de um compromisso ético-social, de responsabilidade socioambiental, que regimenta justamente nessa diferença de valor que o Lula reforçou, a ideia de que o 11 é pago àquela empresa que tem um compromisso e que tem uma capacidade de valoração no mercado e que, em detrimento dessa diferenciação, cria uma reputação, uma imagem à frente da rival mais barata. Então é importante a gente destacar até aqui, em cima do livro do Chunkin da René Moblum, que são professores da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, o Estratégia do Oceano Azul, que nós precisamos criar modelos de gestão, nós precisamos criar a frente empreendedora em movimentos de inovação de valor. Movimentos capazes de estabelecer um compromisso entre gestão e ética, inovação e responsabilidade social e empresarial, de uma forma tal, capaz de, mesmo que diante dessas adversidades mercadológicas, políticas, ambientais, a gente consiga sustentar os nossos negócios, sustentar as nossas frentes de ideias, de projetos, e eu penso que isso é possível. Só pegando um gancho, Anderson, imagina, ano passado, 2023, foram abertas 3 milhões e meio de empresas. Fecharam 1.800.000. Certo? Fica com saldo positivo de 1.700. Mas imagina se tivéssemos um ambiente onde favorecesse o empreendedorismo e 1.800.000 empresas não fechassem. No mínimo, era 1.800.000, vamos pensar que todo mundo fosse MEI. No mínimo, 1.800.000 pessoas tirando sua renda daquela sua microempresa.
gerando imposto. Né? Imagina só agora, das 13 milhões e meio de MEIs do nosso país, se 6 milhões dela passasse a pequena e contratasse só uma pessoa, seriam 6 milhões de novos empregos no país. A gente passaria por uma condição de empregabilidade plena no Brasil. 6 milhões de pessoas. Qual programa social geraria tanta renda ao mesmo tempo e de maneira sustentável, gerando produtividade, um efeito em cadeia em todas as camadas econômicas? Virtuoso, né? Se 6 milhões de MEIs crescessem, passassem para pequenas e contratassem apenas uma pessoa. Cara, era um movimento sem precedente no país. É preciso que o poder público perceba que empreender deve ser uma política de Estado. É preciso que todos entendam que o empreendedorismo é o grande vetor de transformação social, de transformação econômica do país. E a gente estimular o crescimento de empresas que, sem ter medo de crescer e só serem penalizadas com mais impostos, mais encargos, mais taxas e mais dificuldade de se manterem vivas. Mas assim, é importante também destacar, Lula, que mesmo diante desse cenário que clama por essa reflexão tão brilhante da G4, né, uma espécie em extinção, a gente sempre reforça que essa hostilidade, que essa realidade, ela é existente, ela pode ser transformada com políticas de Estado, políticas de nação, mas ao mesmo tempo cativa aos empreendedores existentes e potenciais a ideia de se qualificar para criar modelos de gestão cada vez mais efetivos, cada vez mais inovadores. E nesse sentido é importante lembrar e reforçar a ideia da necessidade de uma atualização constante, de um comprometimento com práticas gerenciais, com configurações e reconfigurações, porque ao mesmo tempo que sim, o empreendedor, dentro dessa chamada, é uma espécie em extinção, é importante reforçar que o empreendedor pode cativar a sua própria extinção à medida em que ele também não se prepara para tal. E aí a gente reforça a ideia da gente estar sempre buscando se ressignificar, construir e reconstruir elementos capazes de saber lidar com essas variáveis, com essas dinâmicas, com esses novos desafios impostos pelo mercado e pelo ambiente. Me permita? Inclusive... Eu vou deixar tu falar, porque tu é mais velho não, mais novo que eu, uma semana. Vai lá. Inclusive, o empreendedor precisa não só pensar na qualificação técnica, comportamental, mas, sobretudo, entender que ele é um gestor de gente. Da mesma forma que a gente fala que não pode ser o empreendedor sempre visto como explorador, é preciso que ele veja a sua equipe como parceira desse crescimento, desse desenvolvimento, que não seja apenas o empreendedor que também vai castigar a sua equipe porque não entrega. Aí entra num círculo vicioso que todos saem perdendo. É preciso entender que a importância da equipe para o crescimento da empresa é fundamental. Então ele tem que se qualificar tecnicamente, comportamentalmente como gestor de pessoas, que extrai o melhor das pessoas sem exploração. E aí sim, cria-se um círculo virtuoso onde todos crescem, o funcionário, o empreendedor e o país. Anderson, 3 ações básicas que o empreendedor, independente do tamanho que ele tenha, que ele seja, que possa ser mais incisivo ou que ele possa, de repente, ter atenção mais clara para dizer assim, olha, eu tendo essas 3 visões ou essas 3 ações, eu consigo cuidar melhor do meu negócio. Eu vou enfatizar isso, Haroldo, à luz de um relatório da NRF 2024. Para aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, a NRF é a maior feira do varejo internacional. Ela acontece uma vez por ano nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova York. Existem comitivas de empreendedores, de empresários que saem daqui de São Luís. Aqui do Maranhão, muito forte, muito forte. E vai para essa feira anualmente.
destacando aí o Márcio, né? Márcio Brasil, da Márcio Terra Brasil Azul. da Terra Azul, que vai junto com a caravana da Terra Azul para a NRF. E para aqueles que querem acompanhar um pouquinho desses relatórios, dessas tendências, nós vamos revelar agora algumas premissas, algumas ideias para que você, empreendedor, tenha aí um pouco das novas tendências no que tange a gestão. Produção, pode disponibilizar aqui para que a gente possa utilizar o computador do Anderson e ele projetar para você, certo? Enquanto você está aqui assistindo todos esses slides que ele vai dar uma orientada a respeito deles, você está ouvindo ele, mas você está visualizando o seu material. E aí, para a gente começar, eu só queria antes comentar uma fala do Lula, no sentido de, aproveitando aqui um gancho, Lula, chamando a nossa Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, ela fala que nós empreendedores, aqueles que estão nos assistindo e de alguma forma cria qualquer movimento empreendedor ou estuda esse movimento, é importante a gente entender, do ponto de vista até político, a ideia da representatividade do empreendedor hoje dentro das políticas da nação. E aí a senhora Luísa Helena Trajano, ela chama a ideia de que eu posso brigar no quarteirão, mas eu tenho que me unir no segmento. Então o empreendedor hoje, do ponto de vista da própria construção de um novo símbolo, ele precisa sair de uma cultura de competitividade para uma cultura de colaboração. Sim. Ele precisa se integrar, se unir no setor. A gente tem hoje aqui no São Luís do Maranhão uma série de iniciativas a destacar. O caso da AGE, Associação dos Jovens Empresários. A gente tem a Associação Comercial do Maranhão, ACM. Então a gente aproveita, inclusive, e anuncia isso a todos, né? Se integrem essas ações de colaboração, de união dentro do segmento, para que a gente construa políticas públicas e perceba também o nosso próprio papel dentro dessa construção. Muito bem lembrado, muito bem abordado. Vamos lá, produção. Então, vamos destacar aqui, segundo a NRF 2024, algumas ideias, Haroldo, Lula, para que a gente tenha práticas de gestão hoje mais relacionadas às tendências. Primeira reflexão que a NRF chama atenção é que 84% dos varejistas brasileiros não aproveitam totalmente os benefícios da inteligência artificial. Isso denota um retrato de que nós precisamos hoje saber lidar com as novas tecnologias, com as novas realidades na gestão de dados. Hoje o empreendedor ele precisa cada vez mais construir uma inteligência no manuseio desses dados, saber lidar com os números na tomada de decisão, construir uma racionalidade decisória. E isso recai pela própria utilização da tecnologia. E aí você tem um retrato. 84% dos varejistas brasileiros ainda não aproveitam totalmente os benefícios da inteligência artificial. E nesse mesmo contexto, a gente percebe que a gente tem duas realidades hoje importantes para se apresentar. Primeira, 63% da população demonstra preferências por compras virtuais. E aí a gente chama atenção para a ideia de que o empreendedor hoje ele precisa trabalhar múltiplos canais, mas com convergência, o que a gente chama de premissa omnichannel. Múltiplos canais, mas que convergem. Hoje o empreendedor e sobretudo o consumidor, que cada vez mais é um consumidor hiperconsciente, hiperexigente, ele não diferencia aquilo que é virtual daquilo que é real. Ele quer a mesma experiência. E aí, ressalta-se pelos números também, que 96% dos consumidores indicam que a facilidade nas devoluções é um fator crucial nas futuras compras. Então, o processo de resolutivo no pós-compra, no pós-atendimento, ele tem cada vez mais uma repercussão na própria imagem do negócio. E para a gente elevar as experiências nas lojas físicas,
A NRF indica alguns detalhes importantes para serem enaltecidos. Ele chama atenção para a gente elevar a experiência dentro das lojas, a música. A música que é um detalhe, mas que pode fazer muita diferença com uma trilha sonora apropriada, adequada. Não sei se você tem lá uma realidade, Lula, lá acho que o restaurante tem mais isso vibrante do que outros empreendimentos. E a gente tem a música do começo da noite, a música do meio da noite, tem a música do sábado, a música do almoço, ou seja, temos a música está sempre presente para poder até mesmo marcar o momento, né, Lula? E não só marcar, mas assim, compor todo momento, né? Não adianta você chegar no café da manhã e ter uma música muito animada, tem que ser uma música mais relaxante. No almoço, uma música meio termo, né? E o sábado, um samba. Então, assim, tem tudo isso. Tem trilha sonora preparada para todos os momentos. E se tirar a trilha, impacta na venda. E, sem dúvida nenhuma, de alguma forma, o consumidor percebe que tem algo diferente, faltando, incomodando. E a altura também é importante, não só a trilha. Né? Você vê que a trilha hoje, sonora, então, ela praticamente cria uma relação com a imagem do negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, tem um profissional que ele se transformou em escritor e palestrante nos Estados Unidos, Hugh Dara, Hospitalidade Irracional, o livro dele. E lá no restaurante deles, nos Estados Unidos, eles pensam na trilha e uma coisa que ele falou que é importante. Hoje é sexta, então a música é mais animada. Só que a primeira mesa que chega, como é que vai chegar a primeira mesa numa música animada? Ele diz assim, o cara chega e parece assim, eu sou o primeiro de uma festa que ainda nem começou. Não começou. Vai com calma, vai recebendo com uma música mais amena. Então isso é importante pensar em detalhes. Muito bem colocado isso aí. Pode voltar lá, produção. Então, fora a dinâmica da música, a gente tem a ideia também das ações voltadas para o merchandising, principalmente para aspectos visuais, estratégias visuais, que são essenciais para guiar os clientes frente ao espaço, frente à experiência que você deseja enquanto empreendedor. Caixas rápidos, hoje nós estamos vendo nessa era da automação, nessa era da digitalização, cada vez mais o autoatendimento. Eu já chego hoje, Lula e Haroldo, já me deparo aqui em São Luís, em várias lojas, se vocês vão de franquias, e aí eu vou listar, né, Bob's, McDonald's, a Pets, Mercado Pet, por exemplo, a própria Pets, Terrazor, você tem um autoatendimento. E isso já recai sobre a ideia de que você, nesse processo, você tem agilidade, você ganha agilidade, e você proporciona ao cliente uma experiência cada vez mais eficiente. Então, é um ponto a se destacar. Isso também se estende a vários outros varejistas no mercado. Eu tive uma experiência, Anderson, há 2 anos atrás, em João Pessoa. Cara, João Pessoa, para mim, é uma das cidades mais maravilhosas para se morar no Brasil. Apesar de que estou aqui há 23 anos e sou apaixonado pelo Maranhão, sou cearense, mas não permito que ninguém fale do meu Maranhão, principalmente São Luís. Mas vamos voltar para cá. Eu tive a experiência no supermercado, onde não tem aquela fila de caixas de até X. Sim. Ou seja, é direcionado, tem numa parede, tem 5 checkouts, né, na parede, onde você, se tiver que pesar, você pesa, né? Se você tiver que, você mesmo bipa tudo, você paga e você ensacola e você leva para casa. Entendeu? Ou seja, quando a Potiguar nasceu lá atrás, ela já tinha esse princípio do autoatendimento. Mas culturalmente o maranhense ele gosta de ser atendido. Ele gosta de ser conduzido dentro do processo. Então isso tem mudado. Mas ainda está muito sabe, incipiente, porque essas lanchonetes dos shoppings que nós temos aqui, elas ainda são requeridas de uma orientação de um funcionário. Vai depender muito da cultura, da forma de como o consumidor ele trabalha aqui também. Bem levantado, Haroldo. Quando a gente apresenta essas tendências, a ideia é a gente entendê-las, compreendê-las, mas mais do que tudo, fazer uma aderência à própria cultura local. Então o empreendedor ele precisa enxergar essas nuances. A questão da digitalização dos cardápios.
tem muitos empreendedores que migraram para um cardápio digital, mas chegou o cliente tradicional querendo um cardápio físico. E boa parte deles tiveram que recuar trazendo um cardápio físico, né, Lu? Em alguns casos, algumas cidades já transformando em lei municipal a exigência de um cardápio físico. Ou seja, chegou ao ponto disso ser debatido em Câmara de Vereadores, né? Então, é a dinâmica, é a cultura. Então, são aspectos para serem relativizados, aderidos. Lula, estudados. quando eu fui gerente regional da Novo Mundo, quando a Novo Mundo ela ingressou, antes de ingressar aqui no Maranhão, ela estudou todo esse comportamento. E fora do Maranhão, todas as lojas elas tinham um crediário próprio. A empresa tem um crediário próprio. Só que fora do Maranhão, o crediário era numa central e ficava lá em Goiânia. Aqui no Maranhão foi feito um estudo de que se a gente não entrasse, né, com o crediário físico, ou seja, a pessoa atendendo, a gente não teria êxito. E, de fato, isso aconteceu. Entendeu? Ou seja, a gente teve que redimensionar os custos de pessoal, de equipe, de tudo, para que a gente pudesse atender uma cultura no interior do Maranhão, principalmente sobre isso. Isso é uma ideia interessante para o processo de aculturamento. Né? Essas novas tendências que aqui apresentamos em cima da NRF, elas carecem de adaptações e de aculturação. Por exemplo, a questão dos caixas rápidos e autoatendimento. A gente percebe que tem muita gente que ainda chega nas lojas e não vão diretamente para esses caixas. E não querem o caixa físico, querem ter atendimento da pessoa. Mas as lojas estão tentando construir, e é um processo de criação de uma nova cultura. Por isso que a gente chama de aculturamento, aculturação. E aí destacamos aqui, lembram, isso que vocês recordam junto comigo, voltando tempos atrás, quantos de nós, na época de 10, 15 anos atrás, comíamos dentro dos supermercados? Eram poucos supermercados que ofertavam a possibilidade de você ir para dentro de um supermercado e comer. Acho que o primeiro, me permitam, vocês podem depois colocar aí nos comentários quem foi o primeiro, mas eu lembro como sendo o Maciel. O primeiro a ofertar essa possibilidade de você comer, lanchar dentro do supermercado. E tem gente que parava o carrinho ali, mas peraí, eu vou com o carrinho, eu não vou, deixo o carrinho, eu não deixo. E aí, com o tempo, foi se criando isso, essa cultura. Hoje, boa parte dos supermercados da nossa cidade já ofertam essa dinâmica de você lanchar ao mesmo tempo que você compra. E cada vez com mais margem de resultado do supermercado vindo dali, daquele... E local, com cada vez mais margem. Porque ele pega o produto dele e vende numa margem, com uma margem maior, né? E fora que você cria uma nova experiência. Sim. Porque aí antes você ia só para comer, hoje você já vai para comer, lanchar e se divertir. Então existe um novo centro. Sim. O supermercado hoje deixa de ser um centro de referência somente em compra e em aquisição para ser um centro de experiência em gastronomia também. Voltando aqui para as tendências, por último, a questão dos provadores. Criar ambientes confortáveis e bem projetados nos provadores contribui para a satisfação do cliente. Eu destaco aqui a ideia de criar nas lojas experiências. Criar nas lojas a ideia de ambientes mutáveis. De você, todo momento, estar transformando aquele ambiente, sendo capaz de, para além dos serviços e propriamente daquilo que você pensa como resultado, que é a própria compra, aquisição do serviço, você ofertar algo a mais, né? Hoje a gente tira lanchonetes, supermercados, criando sempre atrativos que vão além do simples comprar, para criar cada vez mais essa ideia do instigar, do atrair, e, por consequência, vem o resultado da venda do eu vejo hoje, né, e o que mais se aproxima disso, e dentro de detalhes, o Lula é mais experiente do que a gente, porque ele ele é empreendedor, mas ele é dono de uma marca que nos traz muita nostalgia, mas traz muita confiança e muita validação de experiência. Né, que é o por acaso, né, Lula?
Sim. E aí tudo bem que todo negócio ele tem como finalidade gerar resultado, gerar dinheiro. Mas o Lula nunca perdeu a oportunidade de trazer para o cliente dele as experiências que eram às vezes únicas e que somente por acaso conseguiu promover e proporcionar para o mercado. Me conta um pouquinho disso, Lula. Cara, assim, fizemos um trabalho muito interessante, que eu quero dizer o seguinte, Anderson fala muito disso, de mentalidade. Desde o primeiro dia do Por Acaso, eu sabia que era uma pequena empresa, com 9 funcionários, com todas as dificuldades de um empreendedor começando, mas eu tinha mentalidade de grande empresa. Eu disse, cara, não é porque eu sou pequenininho que eu não posso ter procedimentos, padrões, processos de grandes empresas. Demanda muito mais tempo, exige muito mais de você. Você vai dormir menos, você vai ter que estudar mais, vai ter que trazer mais gente para o negócio que saiba mais do que você, só que o resultado é fantástico. E uma das coisas que a gente entendeu lá em 2002 é que o cliente não ia mais procurar produtos, não ia procurar cerveja, não ia procurar comida, porque isso terminou sendo uma commodity. Apesar da gente conseguir dar o nosso DNA ali, nossa assinatura para a comida, com o nosso tempero, como a gente faz hoje na Casa de Juja, mas a pessoa não busca só a comida, ele busca uma experiência. Falar disso hoje é tranquilo. E em 2002? É a pergunta que eu quero te fazer. O que foi que aconteceu de 2002 para cá? Muita coisa mudou, não mudou? O mundo mudou. O que está de 22 anos? Sim, mas né? de 22 anos, mas há 22 anos você tinha preocupação de gerar experiência. O que eu via lá em 2002, hoje está muito mais consolidado. Por exemplo, desde o segundo mês do Por Acaso, eu contratei psicólogo, Júlio César, que está com a gente até hoje, para treinar e cuidar da equipe. Não é só treinar, é cuidar da equipe. Hoje eu trabalho com Juliana também, que é uma grande psicóloga que cuida da equipe. Porque se saúde mental hoje é algo que todo mundo fala, mas lá em 2002 não, mas eu já sabia que era importante. Então, tudo que hoje se fala com muito mais facilidade, evidência, em 2002 eu já fazia, porque eu já percebia que era algo importante. E isso foi criando um time de profissionais engajados, que estavam sempre sendo cuidados, e aí eles poderiam cuidar do cliente, que é o que eu queria. Eu li um livro que dizia assim, o cliente em segundo lugar. E é exatamente isso, porque em primeiro lugar está a equipe. Eu sempre trabalhei a equipe como o meu maior ativo. E a equipe tratava o meu cliente como algo mais... Cliente interno em primeiro, cliente interno em segundo. E eu precisava deles bem para tratar nosso cliente bem. E aí criou-se um estigma, uma imagem, um brand do Por Acaso tão forte, que também não se falava em brand na época, mas a gente já fazia. Sim. Que quando a gente voltou ano passado, aquele público todo voltou com saudosismo, abraçando nossos funcionários com aquele mesmo serviço. A marca Por Acaso é tão forte que hoje a gente não está lá, está em litígio com o sócio, mas ainda assim as pessoas vão tentar ter uma experiência Por Acaso que não conseguem mais. E aí eles percebem, pô, houve uma dissonância ali, houve uma ruptura do padrão. Eu não consigo mais ter no Por Acaso aquilo que eu tinha e que eu esperava ter. Mas a marca é tão forte que ainda leva pessoas a tentarem vivenciar essa experiência e não conseguem mais ter, porque não é só a marca, é um conjunto de atributos, de fatores que faziam com que a gente passasse para o cliente toda aquela experiência que ele queria vivenciar. Isso que eu faço hoje na Casa de Juja, das pessoas terem uma experiência gastronômica muito bacana. E a gente tem feedbacks maravilhosos. Não é só a comida, as pessoas fecham os olhos, se sentem abraçados. Fecham os olhos e uma vez até uma pessoa disse assim, eu tive um orgasmo gastronômico. Legal. Sabe assim, que frase. E a gente está montando uma nova operação, um novo restaurante, e a equipe do Por Acaso, que saiu porque não se encontrava mais, não via mais no Por Acaso aquela liga, aquele fit cultural. A identidade, né? A identidade, a essência, vai voltar comigo para montar uma nova casa. É uma nova proposta, mas com a essência permanecendo, sabe? De acolher o cliente, de tratar o cliente bem, de saber que cada um é único e que quer ser tratado como único, da forma como gosta. Então isso é uma coisa, sabe aquela frase que nossas avós, nossos pais diziam, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado? Não é assim que a gente trata as pessoas como elas gostariam de ser tratadas.
cada um tem suas particularidades. Tem gente que gosta do garçom mais próximo, conversando, tem gente que gosta de ficar mais reservado, então a gente procura identificar isso e tratar exatamente como cada um gosta. É interessante a fala do Lula, só para aproveitar e contextualizar que, em teorias, boa parte dos autores denotam um cliente interno como funcionário e o cliente externo, consumidor, aquele que vai buscar o seu serviço, o seu produto. E é interessante, Lula, porque na sua fala a gente percebe que, paralelamente à ideia do empreendedor como uma espécie de extinção, a gente percebe que o empreendedor, ele cria a sua própria realidade. Então, se ele se preparar frente às adversidades, ele consegue criar uma singularidade, ele consegue criar uma capacidade e consolidar com efetividade o seu projeto, a sua ação. E nesse último bloco de reflexões sobre a NRF, a gente apresenta cultura empresarial e a gestão eficiente como chaves desse destaque. E a NRF apresenta, dentro do elemento cultura, aquilo que o Lula já até puxou em reflexão, o sentido de cultivar uma cultura empresarial sólida é vital para a diferenciação no mercado. E esses valores compartilhados, a maneira como um empreendedor ele dissemina isso dentro do ambiente de trabalho, isso reverbera de forma tão positiva, capaz de influenciar diretamente na satisfação dos colaboradores. E lembro, Lula, como difícil é copiar uma cultura. Né? Existem atributos que são mais tangíveis, que são mais concretos. Copiar uma tecnologia, copiar às vezes uma receita. Agora, copiar cultura, copiar elementos tão subjetivos, tão maneira de fazer, sociais, né? a maneira de se relacionar e fazer, isso é muito mais complexo. E do ponto de vista da gestão eficiente e das relações, a NRF chama atenção para a relação também com os fornecedores. Existe a construção de uma teia de relacionamento, que não é uma teia de relacionamento somente interno, mas externo. Então é importante que hoje a gente saiba lidar com essa questão da sustentabilidade da relação com esses outros agentes externos da nossa própria organização e chama atenção para as parcerias estratégicas e éticas na construção de uma trajetória cada vez mais sólida e que permita um projeto a longo prazo. Então, esses são os pontos apontados, somados à ideia de uma equipe alinhada aos objetivos, que, por fim, a NRF comentam que, para criar uma cultura, e eu destaco aqui, Lula, acho que 3 pontos centrais para a criação de uma cultura por parte de qualquer empreendedor. Recrutar adequadamente, demitir adequadamente, porque você tem que separar o joio do trigo na construção de uma cultura sólida. E o outro ponto-chave é saber qualificar, saber transformar o seu negócio numa escola. Eu acho que todo negócio hoje precisa ser uma escola, precisa ser uma universidade, capaz de formar. E aí, interessante, eu sou defensor da ideia de que hoje o empreendedor, ele mais do que tudo precisa construir seu time. Isso recai sobre estimular muito o recrutamento interno em detrimento do externo, quando houver a possibilidade de uma promoção, puxar alguém da base. Perfeito. Né? Você ter hoje, do ponto de vista das instrutorias, eu acho que é importante a gente contratar pessoas que somam do ponto de vista do conhecimento de qualquer organização, mas se você tem um cara no seu time que tem um vasto conhecimento dentro de uma técnica, coloca ele para propagar, coloque ele para disseminar. Acho que é importante a gente também incentivar, e nós como empreendedores, criarmos também possibilidades de fazer com que os nossos próprios colaboradores sejam multiplicadores da nossa cultura. E a NRF chama atenção para o último elemento. Ter um time engajado contribui significativamente para o alcance das metas e para o fortalecimento de uma cultura organizacional. Então, como pontos centrais, deixamos estas reflexões, porque mesmo mediante a um cenário tão adverso em termos e complexo, como apontado pelo vídeo da G4, a gente tem sim como se preparar, como se adequar a essas transformações e criar modelos de gestão mais efetivos.
Cara, fantástico essas reflexões, esses pontos que você trouxe. E eu fico pensando assim, como é importante a cultura, como é importante contratar bem, como é importante treinar. E a gente tem aqui em São Luís um grande exemplo, cara. Para mim, assim, nem é amigo, eu posso falar tranquilo, porque eu não tô trazendo assim nada pro lado pessoal, que é a Carol da Carolices, cara. Assim, Ela é show. para mim Um case. é um exemplo de empreendedora, é um exemplo de mulher, mãe, esposa, que, sabe, assim, empoderada, que consegue conciliar todos os seus papéis e fazer com que sua equipe cresça. Eu acho que esse é o grande ativo que qualquer empreendedor pode deixar de legado assim com sua equipe. Se a equipe está crescendo, ela não vai procurar outro local. Vai ter propostas de salários até melhores, mas ela não sai. Porque percebe que aquele ambiente ali, ela tem um ambiente de respeito, um ambiente ético, que é uma frase fundamental que você falou em vários momentos hoje, Anderson. A ética, ela permeia o resultado perene. Sabe assim, ela não existe resultado perene sem ética. E eu acho que a Carol é um grande exemplo que muitos devem se inspirar. Eu fico vendo, assim, como é que o empresário de hoje, você empresário, você empreendedor, que não consegue reposicionar os seus preços acima da inflação para poder fazer recomposição de margem, né? Você tem a dificuldade de montar um time porque até quem está chegando não está tão qualificado como gostaria e às vezes você não tem a paciência pedagógica para treinar. Como é que a gente mistura tudo isso, Anderson? Como é que a gente define metas e como é que eu defino meta sem que ele perceba de que a meta é uma obrigação, mas não é o propósito? Porque a meta ela tem que estar estabelecida em cima de um propósito, não somente em cima de um número, né? Assim, o movimento empreendedor, ele é um movimento entusiasmante, Haroldo, porque ele não é cabível a uma regra, a uma receita. Ele tem especificidades, ele tem adequações, ele tem variações. É situacional. E cabe aqui uma colocação, ao mesmo tempo que o Lula ressalta a Carol. A gente tem uma série de empreendedores na cidade, em vários segmentos, entendendo que as realidades são distintas. Ao mesmo tempo que eu empreendo numa cidade operária e eu empreendo num Calhau, num Renascença, eu tenho realidades totalmente distintas em termos de operação, em termos de arquitetura de dados, informações. Eu tenho modelos de gestão que variam. Então, essa complexidade configuracional, ela não tem uma receita. É importante lembrar que cabe sim a gente ter modelos, se adequar, estruturar esses modelos. O planejamento estratégico, ele guia a organização frente a um futuro desejado e se reportando a um presente, mas a gestão do desempenho, que é essa gestão pautada em dados, métricas, metas, ela tem que ter ela guia a racionalidade, ela guia a inteligência, mas ela tem que ter a base, o terreno fértil em cima de uma cultura, em cima de uma liderança capaz de orquestrar socialmente uma teia social para que haja, sim, melhores relacionamentos, melhores direcionamentos. Porque só a arquitetura racional ela não sustenta. Você pode ter o cara mais inteligente em termos de dados, mas se esse cara não tiver inteligência interpessoal, saber se conectar com gente, saber construir e legitimar a cultura, não há sustentação. Eu concordo com isso. Assim, e assim, você fala da arquitetura e a diferença de zonas, áreas, tudo. Eu falei da Carol porque é uma pessoa que cresceu muito de baixo, ou seja, poderia ser qualquer pessoa sonhadora, empreendedor que está assistindo a gente e diz assim, pô, é uma inspiração. Mas, assim, tem outro cara que eu sou muito fã e coloca tudo isso que você colocou no dia a dia, que é o Marcelo Brasil da Potiguar e o próprio Márcio da Terra Azul. Assim, são dois irmãos top demais, fera, cara, assim, você vê o que eles fazem pela empresa, como eles conduzem, a ética presente o tempo todo.
Sabe assim, como os funcionários crescem, como eles valorizam o interno antes de buscar selecionar, recrutar externamente. Cara, a gente tem muito exemplo a seguir. E temos mesmo. E com arquiteturas completamente diferentes, mostrando que existem premissas básicas. A ética, a valorização da equipe, o foco no cliente, sabe, na qualidade, buscar inovar o tempo todo, buscar reconhecer que não é superior, que tem que estar buscando conhecimento o tempo todo. Porque às vezes você olha uma Potiguar, uma Terra Azul, não preciso fazer mais nada. Precisam sim, e fazem. E continuam fazendo. E continuam fazendo. Então, assim, a gente tem muitos exemplos a seguir e eu acho que vale a pena olhar ao nosso redor esses exemplos e trazer essas boas práticas para o nosso negócio. Considerações finais, Anderson. Porque senão aqui a gente ficava aqui até dizer chega. Produção, quanto tempo já aí, produção? 1h10? Ótimo, tá bom. Tá tranquilo. Isso é para mostrar para você de que a gente tem muita informação para a gente chegar a discutir e compartilhar junto. E tu me deu um insight aqui de repente, numas próximas oportunidades, a gente trazer um empresário desse para ele trabalhar aqui um pouquinho dentro da visão da ótica dele. O que tu acha? Acho fantástico. O que tu acha, Anderson? Perfeito. Beleza? Fantástico. Anderson, suas considerações finais, que teu público está ali. Eu queria só reforçar a ideia de que nós vivemos hoje um mundo em plena transformação e nós precisamos ter como uma das nossas principais capacidades o aprender a aprender. Nunca nós estivemos com tanta necessidade de buscar a transformação que eu digo interna para enfrentar as transformações externas. Então nós estimulamos, incentivamos e convidamos vocês que nos ouvem, nos assistem, a cada vez mais se enquadrar, aderir os movimentos de qualificação, de treinamento, de cursos que nós ofertamos. E eu agradeço já aqui publicamente essa parceria, Haroldo, Lula, e aos momentos que nós temos com vocês. Eu vou deixar você para o final, porque você sempre é o... Bem. Né? Mas vamos lá. Eu quero aproveitar de que o Anderson ele colocou para você que é muito importante a gente ensinar a ensinar. Mas para que você possa ensinar a ensinar, você precisa aprender a aprender. Né? E o aprender a aprender é você buscar conhecimento, buscar informação, dividir, né, a possibilidade de criar oportunidades, de você escutar a sua equipe, de que nós não somos para poder encher os nossos egos e achar que nós sabemos de tudo, né? E que a gente possa olhar para o lado e ver que mesmo o concorrente fazendo uma coisa bacana, reconheça, valide, adapte para a sua realidade. Então tem sempre alguém do lado, alguém capaz ou competente que está fazendo algo que você gostaria de fazer e que você possa chegar e pegar como referência. Eu tenho aqui um PhD, um professor, que é trainer, que é consultor e tudo, e ele traz muita informação daquilo do que está acontecendo de tendência, mas ele coloca imediatamente isso em prática. Então, sem isso, não vale nada a pena. E só uma ressalva final, Haroldo. Gestão é uma ciência. E o objeto dessa ciência são os empreendedores, são os gestores. Nós estamos aqui na postura de aprendizes, compartilhando alguns saberes, mas o real objeto, o real sujeito são vocês, são aqueles que estão no mercado. Então é importante sempre a gente destacar, e destacamos aqui, Haroldo convida uma série de empreendedores, empresários para estar aqui disseminando suas práticas, e eu cada vez mais reforço, Haroldo, meramente aqui um pequeno comentário de que eu sou e serei um eterno aprendiz. O doutoramento me ensinou que eu terminei o doutorado com essa ideia de que serei um eterno ignorante. Porque a ciência da gestão ela é muito ampla, o conhecimento é muito amplo e cabe a nós fazer essas pinceladas de reflexão, mas mais na ideia de cada vez mais buscar trocas, conexões como essas que nós criamos virtualmente. É isso. Meu irmão, esses olhos verdes aí para as palavras finais. Cara, responsa, né? Falar depois desses dois feras assim, mas eu só tenho a agradecer,
né, essa parceria aqui também e fazer parte desse projeto. Como o Haroldo colocou, a gente tem um QR Codezinho ali no canto, que é um projeto de qualificar, de ajudar empreendedores a dar esse passo maior. Uma das coisas que eu não poderia deixar de falar, não adianta nada Anderson fazer doutorado, a gente estudar o que for, a gente está aqui se não for para servir o outro, servir o próximo. Jesus já veio à Terra ensinar isso, né? O grande objetivo, o grande propósito é servir. A gente, quando tira parte do nosso tempo para um projeto como esse, para um projeto de capacitação, para podcasts, para tanto conhecimento gratuito que tem em nossas redes sociais, é porque a gente quer servir, que a gente quer ajudar. Não é fácil ser empreendedor, não é fácil manter uma empresa ativa, uma empresa saudável, uma empresa lucrativa. Não é fácil, mas é possível. Agora, sem gestão, vai ser sorte. E empreendedor não pode depender de sorte. Então, se eu posso deixar um conselho, não foca apenas em venda. Olha para a tua empresa e olha para custos, olha para resultado, entende os indicadores principais da tua empresa. Não precisa ser um grande gestor expert em indicadores, mas precisa olhar aqueles indicadores principais e dar foco em cada um deles que vai ajudar a melhorar o resultado. Melhorando o resultado, você vai crescer. Não tenha medo de crescer. O crescimento vai te levar onde você realmente pode chegar. Não estabelece teto baixo por causa de medo de pagar imposto, por causa do medo do desafio. Esse medo é legal para que a gente possa olhar um pouco mais a fundo e estudar um pouco mais o nosso mercado. Prudência, mas né, Lula? nunca para nos parar. O medo não pode nos parar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para crescer, para vencer, para ter uma vida em abundância. Não abre mão disso. E essa vida em abundância que transborde a vida de outras pessoas, servindo cada vez mais o próximo, ajudando nosso país a crescer, ajudando nosso ecossistema, nosso meio ambiente a ser cada vez mais próspero. E que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe você, que você tenha uma tremenda semana, grandemente abençoada por Deus, com grandes resultados. Anderson, obrigado, meu irmão, pela oportunidade e confiança. Eu que agradeço. Lula, obrigado, meu irmão, pela junto. oportunidade e confiança. O Anderson, nosso baixinho querido, obrigado por você estar aqui com a gente aqui. Um beijo para a Liz também. Até logo, pessoal. Até mais.